Olá, graça e paz, estamos aqui gravando mais uma videoaula para falarmos sobre as bases da nossa fé enquanto Igreja de Irmãos Menonitas. E neste vídeo nós falaremos sobre a natureza da igreja. Eu espero que Deus te abençoe em nome de Jesus e que seja um tempo de reflexão, ainda que breve e objetivo, que seja um tempo edificante para você. Bom, quando você pensa na palavra igreja, o que vem à sua mente? Quando nós pensamos na palavra igreja, nós pensamos na palavra eclesia, que vem do grego, que basicamente significa assembleia pública ou algo como reunião dos que foram chamados para fora. É comum então a gente escutar que a igreja significa chamados para fora. Isso acontece porque o termo grego original é formado por uma combinação de duas palavras, que significa chamar e fora. Bom, de fato, teologicamente, é uma verdade absoluta com relação à igreja, no sentido de que os membros foram chamados para ser sal da terra e luz do mundo, e foram chamados também para viverem fora do padrão pecaminoso desse mundo, desse sistema. Porém, não é exatamente só nesse sentido que a palavra igreja é empregada. Quando a gente vai para os escritores da Bíblia, a palavra igreja tem a ideia de reunião de pessoas, de ajuntamento, de assembleia. No Antigo Testamento, por exemplo, os autores bíblicos utilizavam a palavra a igreja, ou a palavra hebraica kahal, que significa multidão humana reunida para designar a Assembleia do Povo de Deus, conforme Deuteronômio 10:4, Salmo 22:23. E no Novo Testamento, por duas vezes, a palavra eclesia é utilizada para se referir à Assembleia dos Israelitas. Atos 7:38, Hebreus 2:12. Mas em outras ocorrências, eclesia, igreja, é direcionada para a igreja cristã, tanto no sentido de pluralidade das comunidades locais, Romanos 16:16, 1 Coríntios 4:17, Colossenses 4:15, quanto em seu aspecto universal, destacando então a unidade da igreja, ou seja, há uma única igreja no universo, que é essa igreja de Cristo Jesus. Atos 20:28, 1 Coríntios 12:28, Efésios 1:22. Quando a gente pensa na igreja, a igreja, quando ela surgiu, desde o Antigo Testamento, Deus ele separa um povo, ele tem um povo específico para anunciar suas obras. Então esse povo escolhido do Senhor tem a sua história desenvolvida em dois momentos históricos diferentes. São eles o período antes de Jesus e depois do ministério terreno de Cristo. E quando a gente pensa em igreja, a gente precisa pensar em alguns pontos, né? Primeiro, igreja. O que constitui uma igreja? Nós cremos que a igreja é o povo de Deus, chamado por Jesus Cristo, e são pessoas convertidas que dão testemunho público de Jesus. Essas pessoas, elas participam das ordenanças, elas participam do batismo, elas decidem se batizar conscientemente de que foram transformadas por Deus. Então, aquilo que aconteceu internamente no coração, a salvação em Cristo Jesus, ela vai se dar agora no ato público do batismo. Vai ser uma celebração externa, confessando a Cristo como Senhor e Salvador, e sendo batizada. Então ela participa da ceia do Senhor também. Essas pessoas são acrescentadas à igreja local, compromete-se a seguir a Cristo conforme a palavra de Deus, e também se sujeita à igreja na qual é capacitada pelo Espírito Santo. Outro ponto importante é que a igreja é o corpo de Cristo, formado por homens e mulheres de todas as nações, raças,
sendo Cristo cabeça dessa igreja. O Espírito Santo então habita em cada membro, em cada pessoa regenerada, transformada, e os une no propósito de tornar Cristo visível ao mundo para a salvação de pessoas e para a glorificação do nome de Deus. Outro ponto, o culto. A igreja é alimentada e renovada enquanto povo de Deus e se reúne regularmente para adorar ao Senhor, para glorificar a Deus e para servir uns aos outros. Nós celebramos, no contexto da nossa igreja aqui, às quartas-feiras e aos domingos, nós celebramos e adoramos ao Senhor Jesus, celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Então a comunidade de fé celebra a fidelidade e a graça de Deus, reafirma a sua lealdade para com Deus, edifica os membros, o corpo de Cristo, e procura a vontade de Deus para a sua vida e a sua missão. Enquanto a igreja pratica também, como eu falei, as ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor, e as boas obras, as boas novas da salvação. Outro ponto é que a igreja também tem o envolvimento da comunhão e prestação de contas. A igreja é uma congregação também, não só no aspecto universal, mas congregacional, para gozar da perfeita comunhão, comprometendo-se todos os membros a se subordinar mutuamente, unidos no só espírito e propósito de servir a Deus e aos outros, tanto espiritualmente como materialmente. Então a igreja, ela dá esse suporte uns aos outros, ela exorta uns aos outros, ela permite que os outros façam parte da vida dela. Então os membros do corpo de Cristo, eles ajudam um ao outro. Então a congregação trabalha junta, todos são importantes no reino, no corpo de Cristo, em espírito, em amor, em submissão e em interdependência. O Novo Testamento dirige na prática de redentiva disciplina na igreja. A igreja é responsável para corrigir os membros que continuam a pecar. Então nós temos essa abertura de exortar uns aos outros, de ajudar uns aos outros, de amar uns aos outros, de chorar uns com os outros, de se alegrar uns com os outros. Então o corpo de Cristo na igreja perdoa uns aos outros, restaura uns aos outros e encoraja uns aos outros, fortalece uns aos outros e formalmente exclui aqueles que continuam pecando, transgredindo a lei de Deus e não buscam perdão e restauração. Deus dá dons para a igreja através do Espírito Santo. Deus dá dons, concede dons a cada membro para o bem-estar e para a edificação do corpo de Cristo. Esses dons devem ser exercitados no serviço de Deus para edificar a igreja e ministrar no mundo. Deus chama pessoas para equipar a igreja para ministérios. Então, os líderes devem modelar Cristo em sua vida pessoal, familiar e de igreja. A igreja deve discernir em oração os líderes, afirmá-los, apoiá-los e corrigi-los em amor. Amém? Bom, resumidamente, essa é a natureza da igreja, o que significa igreja. Eu espero que você tenha compreendido melhor sobre o que nós pensamos como igreja. Amém? Que Deus te abençoe.